Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos conversar sobre dois temas dentro do grande capítulo da cardiologia, que é miocardites e miocardiopatia hipertrófica, ok? Então, são dois temas diferentes, mas que a gente achou interessante juntar nessa mesma aula, porque são dois temas que não têm tanta incidência assim nas questões, mas quando são pedidos em alguma prova, o fato da gente ter revisado os conceitos principais pode ser determinante para você poder acertar uma questão e subir em colocações na hora do resultado da prova. Então, nessa apresentação de hoje, dois temas, miocardites e depois miocardiopatia hipertrófica, ok? Então vamos começar com miocardites. Então olha só, esse primeiro slide junta alguns critérios, que são critérios essenciais para quando você estiver avaliando um paciente ou um caso clínico, uma questão, você pensar em miocardite. Então olha só, sintomas de insuficiência cardíaca com antecedente pessoal de uma síndrome virótica. Então, em geral, os casos de miocardite vão se apresentar em pacientes que tiveram um pródromo viral e que chegam até o serviço de saúde com sintomas de insuficiência cardíaca. Perfeito? Depois, os marcadores CKMB e troponina, não fiquem preocupados quando, em algum caso, virem estourados esses marcadores. E muitas vezes a gente acaba lembrando das aulas de síndrome coronariana e tal. Isso é muito comum nas miocardites. Você ter CKMB e troponina alterados pelo processo inflamatório do miocárdio. O eletrocardiograma, pessoal, eletrocardiograma em um paciente com miocardite é algo que quando a gente vê na prática clínica, durante a nossa faculdade, clínica médica ou formação de cardiologia, você nunca esquece. Por quê? Porque pode ter tudo no eletrocardiograma de um paciente com miocardite. Em geral, ele vai estar taquicárdico pelo processo inflamatório. A gente vai ter alterações do segmento ST e da onda T, né? Então, assim como na pericardite, a gente pode ter supradesnivelamento do segmento ST em caráter côncavo, difuso, também eu posso ter aqui na miocardite, infras, supras. Agora, o que chama muito a atenção é a ocorrência de arritmias e de bloqueios de ramo. Então, é um eletrocardiograma que você encontra extrasístoles, insalvas, pareadas, taquicardia ventricular não sustentada, distúrbio de condução pelo ramo direito ou pelo ramo esquerdo, ou seja, é um eletrocardiograma com muitas alterações. O ecocardiograma vai mostrar déficits de contração, pode demonstrar aumento de câmeras, e a biópsia endocárdica é pouco utilizada, tem uma indicação restrita, que a gente vai ver de uma tabela tirada da nossa própria diretriz, ok? Bom, causas. Por que uma pessoa pode ter miocardite? A grande maioria dos casos, infecção viral, ok? Então, infecção viral, Coxsackie vírus, citomegalos vírus, HIV, né? Existe um grande capítulo das cardiopatias relacionadas ao HIV, Epstein-Barr, hepatite. Então, os quadros virais são os que mais comumente levam aos quadros de miocardite. Infecção bacteriana também pode causar, cocaína, né, nas intoxicações exógenas, álcool, a miocardite alcoólica é muito conhecida, o álcool é tóxico para o miocárdio, antibióticos e alguns quimioterápicos, né? Bom, a gente vai ter um processo inflamatório, né, que vai ser causado por um dano direto do patógeno e que esse dano no miocárdio pode ser restrito, pode ser localizado, pode ser generalizado e pode ser migratório. Então, isso é uma característica da fisiopatologia, que é o motivo pelo qual a gente não faz sempre biópsia nesses pacientes. Essa é uma foto de uma peça anatomopatológica de coração de um paciente que faleceu com miocardite. E aqui seria a lâmina, mostrando o intenso processo inflamatório mudando a arquitetura do músculo cardíaco, né? Bom, quadro clínico, mais uma vez, que é o que vai aparecer para vocês em algumas questões, em casos clínicos. Então, a grande maioria, oligossintomático. Na verdade, pessoal, vários pacientes têm algum quadro viral que pode ser seguido
por uma miocardite leve, oligossintomática, que o paciente nem sabe, não sente nada, ele acha que é o próprio cansaço da infecção viral e que é uma miocardite autolimitada, ok? Em alguns casos, esses sintomas pioram e o quadro clínico típico de insuficiência cardíaca se instala dias ou semanas depois do quadro viral, tá ok? Então, esse quadro temporal é muito importante. De exames complementares, o eletrocardiograma vai ser pedido, como eu comentei lá naquele primeiro slide, de elementos essenciais ao diagnóstico. Raio-x de tórax pode mostrar congestão pulmonar, pode mostrar aumento de área cardíaca, pode mostrar derrame pleural. O ecocardiograma evidencia déficits e pode reforçar o diagnóstico. Por quê? Porque eu penso em miocardite em pacientes com sintoma de insuficiência cardíaca, de início recente, que tiveram um pródromo viral e que não tem motivo, não tem história para ter déficit cardíaco, ok? Bom, pode chegar até você ter trombos intracavitários pelo déficit contrátil das paredes. Existe, no capítulo dos exames complementares, o exame de cintilografia com galho, né, que é muito sensível, mas pouco específico. Então, em alguns casos, pode ser utilizado para descartar a suspeita. E a biópsia é o padrão ouro. Pessoal, claro, é o padrão ouro porque é o exame onde você encontra a evidência anatomopatológica da inflamação. Mas ele é pouco indicado, a gente vai ver depois a tabela das indicações. Esse é o eletrocardiograma, mostrando o supradesnivelamento do segmento ST. Mas como eu falei para vocês, a gente pode ter bloqueio de ramo. Então olha esse eletrocardiograma, com o QRS alargado em todas as derivações, maior do que 3 quadradinhos, maior do que 120 milissegundos. Então, QRS largo, padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Você pode encontrar extrasístoles ventriculares polimórficas, como aqui. Então, num traçado eletrocardiográfico, você encontra extrasístoles pareadas, como nesse caso, ou insalvas. E 4 ou mais extrasístoles juntas daria ataque cardíaco ventricular não sustentada, ok? Bom, você deve fazer investigação de doenças sistêmicas nos quadros de miocardite aguda, né? Isso é indicação classe 1. E essa tabela fala sobre as indicações de biópsia, porque vocês podem ser inquiridos sobre isso ou numa discussão prática de algum caso clínico, ou até numa questão aberta. Então, quando que está indicado, quando que pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia é classe 1 fazer a biópsia? Quando eu tenho insuficiência cardíaca de início recente, menor do que 2 semanas, sem causa definida, que não respondeu ao tratamento usual, com deteriorização hemodinâmica. Quer dizer, não é um quadro leve de insuficiência cardíaca, é um quadro que está piorando, é um quadro que está piorando a hemodinâmica do paciente, menos de 15 dias, indicação classe 1 para a biópsia do miocárdio, a biópsia endomiocárdica. Essa biópsia é feita por cateterismo cardíaco, né, pessoal? Em centros especializados da hemodinâmica, né? Outra indicação classe 1, a insuficiência cardíaca, que ela já passou de 2 semanas, mas não passou de 3 meses. Então, entre 2 semanas e 3 meses. Também sem causa definida e que agora, por mais que ele não tenha deteriorado a hemodinâmica, ele evoluiu com arritmias, com bloqueios, e essas arritmias e esses bloqueios, como eu mostrei no eletrocardiograma, é uma pista de que algo está irritando o coração, irritando o miocárdio, alterando toda a arquitetura do impulso elétrico. Então também classe 1 de fazer a biópsia endomiocárdica. O tratamento, esse paciente vai ser internado, monitorizado e vai receber todo o arsenal terapêutico de um paciente com insuficiência cardíaca. Diuréticos, se ele tiver padrão de congestão, hipervolemia, né, derrame pleural e assim por diante. Vasodilatadores para melhorar a performance cardíaca, né, porque o coração está tendo uma dificuldade de atender às necessidades metabólicas do organismo, então vasodilatação. Depois, esse paciente melhorando agudamente, né, melhorando ali daquela manifestação do quadro mais intenso, vai ter indicação de entrar com beta-bloqueadores, né, antagonista da aldosterona, que é o aldactona, e assim por diante. Não existe benefício comprovado do uso de antivirais, mas
tem algo interessante, que naqueles casos mais graves, com pior hemodinâmica, que o paciente fez a biópsia endomiocárdica e você encontrou inflamação, você manda também para pesquisa na biologia molecular de agentes virais. Então, a pesquisa de material genético de vírus. Quando você tem a inflamação e tem pesquisa viral positivas, está indicado o tratamento com imunoglobulina para esses pacientes. E isso é bastante relevante, é bastante importante. Pode ter uma evolução desfavorável para uma miocardite fulminante. Esse paciente, lógico, vai para a UTI, para a unidade coronariana, recebe inotrópicos, recebe balão intraórtico, como se fosse um infarto com choque cardiogênico, né? Um infarto anterior extenso com choque cardiogênico, e alguns desses pacientes evoluem para a fila do transplante cardíaco. E a maior parte das vezes, quando isso acontece, eles vão para prioridade. E essa, pessoal, quando a gente está passando no setor de transplante cardíaco, é uma das causas que a gente mais vê de transplante cardíaco em criança, né? As crianças que acabam tendo quadros de miocardite, eventualmente fulminantes, têm a indicação do transplante cardíaco, ok? Então, na miocardite fulminante, o suporte hemodinâmico, como a gente colocou, e está aqui o transplante cardíaco em situação de prioridade para os pacientes que não têm melhora clínica e hemodinâmica, mesmo com todo o tratamento instituído, ok? Bom, pessoal, então essa primeira parte foi para lembrar vocês sobre miocardite, um tema que não cai com tanta incidência nas provas, mas quando cair de lembrar esses elementos que a gente viu na aula, pode fazer a diferença para você acertar essa questão e poder melhorar a colocação na prova. Um outro tema, miocardite hipertrófica, né? Miocardiopatia hipertrófica. A miocardiopatia hipertrófica não é um tema da miocardite, tá bom? Aqui é uma doença genética, mas está dentro de um capítulo das miocardiopatias que a gente trouxe junto, então, à discussão nessa aula. Então, vamos lá. Miocardiopatia hipertrófica é a doença genética do coração mais comum na clínica médica. Na verdade, acontecem algumas mutações em genes que codificam proteínas do sarcômero. Então, esses pacientes começam a ter um miocárdio hipertrofiado por conta dessa alteração do gene que codifica o sarcômero. Quando você estuda o capítulo de morte súbita, a miocardiopatia hipertrófica é a causa de morte súbita mais comum nos pacientes jovens. E quando que eu suspeito? Bom, a gente suspeita quando eu encontro critérios de hipertrofia ventricular esquerda, seja no eletrocardiograma, seja no ecocardiograma, em pacientes que não têm motivo para ter essa alteração. Então você faz um eletrocardiograma e tem critérios de hipertrofia. E o paciente não tem motivo, não tem alteração valvar, não é hipertenso crônico, a gente suspeita dessa conformidade. Então olha só, aspectos gerais da miocardiopatia hipertrófica. Bom, o septo interventricular é uma das regiões do coração mais acometidas. Tanto que no passado, a gente chamava essa doença de hipertrofia septal assimétrica, ok? Ou estenose subaórtica hipertrófica idiopática. Eram nomes antigos da miocardiopatia hipertrófica, né? Só que ela não é restrita ao septo. Por isso que a gente abandonou esse termo, hipertrofia septal assimétrica, né? Mas, em geral, sim, o septo é envolvido, esse envolvimento é desproporcional, mas não é obrigatório. Você não é obrigatório ter o acometimento do septo. Ali, uma foto de uma peça anatomopatológica mostrando o septo hipertrofiado e aqui na microscopia mostrando a alteração do sarcômero. Então vamos lá. Via de saída do ventrículo esquerdo. Em geral, quando o septo está acometido, principalmente, a via de saída do ventrículo esquerdo fica bastante prejudicada. Com isso, e deste movimento anterior da válvula mitral, a gente acaba piorando o fluxo sanguíneo, o que leva a vários dos sintomas, inclusive o risco da síncope, angina e assim por diante. E então a hipertrofia do coração e esse movimento anterior da válvula mitral são fatores, né? São fatores que prejudicam a saída do sangue do ventrículo esquerdo.
E coisas que pioram ainda mais isso é o estímulo simpático. Uso de digoxina, que erroneamente pode ter sido prescrita para esses pacientes, manobra valsalva e vasodilatadores periféricos. Então, é como se o paciente tivesse, sim, uma estenose ali antes da válvula do ventrículo esquerdo. Por isso que também no passado, essa doença era chamada estenose subaórtica hipertrófica idiopática. O ventrículo esquerdo, em geral, é mais acometido que o direito. O átrio esquerdo pode estar aumentada. E a gente tem a mutação genética, como a gente comentou, com transmissão mendeliana. Então, é algo que é hereditário. Ele passa de geração por geração. Eu tenho antecedentes familiares, em geral, ou de diagnóstico, ou até de morte súbita na família. Aqui é um desenho esquemático, mostrando a diferença do coração dilatado para o coração hipertrófico. E notem aqui, olha que interessante, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o septo hipertrofiado, parede hipertrofiada, e olha a dificuldade do sangue em passar para a válvula aórtica. Então, sinais e sintomas relacionados à disfunção diastólica, principalmente, por conta daquele gradiente de pressão, e os três mais importantes, dispneia aos esforços, precordialgia e síncope, ok? O ecocardiograma ajuda muito no diagnóstico, ele vai mostrar a hipertrofia do septo de forma assimétrica, um aumento de massa, um aumento de contratilidade, e essa obstrução da saída do ventrículo esquerdo com gradientes acima de 30 milímetros de mercúrio e a movimentação sistólica anterior do folheto da válvula mitral. Então essas são as análises mais importantes que o eco pode mostrar. Juntando o ecocardiograma com a história clínica, a gente tem elementos que levam ao maior risco de morte súbita. E mais no final a gente vai dizer elementos até que indicam que esse paciente mereça um CDI, cardioversor desfibrilador implantável. Por quê? Pelo risco de morte súbita. Então, quais são os elementos de pior prognóstico? Hipertrofia ventricular esquerda é importante, antecedente familiar de morte súbita, arritmias ventriculares frequentes, extrasístoles e TVNS, síncope, queda de pressão arterial ao esforço, que é muito semelhante ao que a gente estuda quando a gente estuda a estenose aórtica, né? E algumas variantes genéticas, quando esse paciente fez o exame genético, tem algumas variantes que evoluem com pior prognóstico. Esse eletrocardiograma, ele é um eletrocardiograma típico de um paciente com miocardiopatia hipertrófica. Mas olha que interessante, o eletrocardiograma não tem sensibilidade suficiente para você fazer um eletro, ele estar normal e você descartar. Olha só, o eletro pode ser normal em 25% dos pacientes, mas em 75% dos pacientes ele é alterado. E qual a alteração que a gente vê? Em geral, critérios de hipertrofia ventricular esquerda. Na verdade, no eletro a gente fala sobrecarga ventricular esquerda, né? Porque o eletro não é bom para separar hipertrofia de dilatação. Então a gente vai ter critérios lá, Sokolov-Lyon, Cornell, Holmhild, lá das aulas de eletro, que são critérios de sobrecarga ventricular esquerda. Agora, mais interessante do que isso, a gente encontra algumas peculiaridades. Olha só, você tem aqui em D1 uma onda Q profunda, mas ela não é larga. A onda Q de área inativa, do infarto antigo, ela em geral é larga. Aqui eu vejo uma onda Q estreita, que é uma onda Q da hipertrofia do septo. Por quê? Porque é o primeiro vetor do eletrocardiograma a se despolarizar, é o septo alto. Então você pode ver que o início do QRS tem ondas muito marcadas. E inclusive aqui em V1, eu tenho um R amplo, que é esse início do QRS. Tá? Então é um eletrocardiograma, olha a onda Q na parede inferior, né? Mas uma onda Q estreita, mais profunda, do septo hipertrofiado. Outro eletrocardiograma, que mostra sinal de hipertrofia ventricular esquerda, né, com complexos que descem e passam a linha de baixo do eletrocardiograma. Então, tipo, esse padrão strain do ventrículo esquerdo, também muito típico nos pacientes com miocardiopatia hipertrófica. Essa é uma tabela interessante que separa alguns aspectos de ecocardiograma alterado por um coração de atleta e de cardiomiopatia hipertrófica. E por que essa distinção ela é relevante, né? Porque a miocardiopatia hipertrófica, por ser uma doença genética,
ela é muito pesquisada nas pessoas que querem fazer atividade física profissional, né? Então, inclusive, como eu comentei lá no primeiro slide dessa matéria, é a principal causa de morte súbita em jovens. Então, quando você tem um paciente, né, quando você tem uma pessoa que está indo para atividade física profissional, você sabe que, por ele ser atleta, ele vai também ganhar alterações do coração. Muitas vezes relacionadas, sim, à hipertrofia. Mas é uma hipertrofia porque ele está exigindo mais do coração. E é importante distinguir de pessoas que podem ter a alteração genética e que levam à miocardiopatia hipertrófica. Então, olha que interessante. O atleta pode hipertrofiar, mas nunca passa de 1,6 centímetros ou 16 milímetros o septo. E na miocardiopatia hipertrófica, várias vezes você passa de 1,6 centímetros, né? Aquele movimento anterior sistólico da válvula mitral não acontece no atleta, e acontece na miocardiopatia hipertrófica. A cavidade do VE, em geral, ela é dilatada no atleta, porque é assim que o atleta ganha performance, né? Ele tem uma dilatação do coração e maior débito cardíaco. Na miocardiopatia hipertrófica, a cavidade não é aumentada, ela é menor do que 45 milímetros. Histórico familiar de cardiopatia não tem por que existir no atleta, e você tem, em geral, por ter uma herança mendeliana, né? E mais importante de tudo, o paciente que eventualmente para de fazer atividade física profissional, isso a gente vê muito em ambulatório de atleta, você reverte essas alterações que em algum momento você flagrou. E claro que na doença genética não, elas são permanentes. O tratamento é com beta-bloqueador, né? Por quê? Seguindo o mesmo raciocínio da estenose aórtica, a gente tem que valorizar o tempo diastólico para conseguir ejetar o máximo de sangue, né, em cada sequência, em cada ciclo cardíaco, para melhorar o débito cardíaco. Então, beta-bloqueador, se houver contraindicação, o verapamil. Quando tem congestão diurético, mas toma cuidado, porque se ele depletar o intravascular, vai piorar também a pressão arterial, sintomas, o paciente pode desmaiar, né? E tratar agressivamente fibrilação atrial. Por quê? Porque esse paciente, ele se beneficia da ajuda da sístole atrial para o débito cardíaco e também, principalmente, por causa da frequência cardíaca, que é o mesmo raciocínio lá da estenose aórtica. Quer dizer, se o paciente entrar em fibrilação atrial, a frequência cardíaca alta diminui o tempo diastólico, né? Então, se eu tenho menos tempo diastólico, enche menos de sangue e esse paciente pode ter sintomas. Indicação de CDI. Então, olha só, hipertrofia importante, que é acima de 30 milímetros. Arritmia ventricular complexa, que é a detecção de taquicardia ventricular não sustentada ou uma densidade de extrasístoles no Holter bastante elevada, mais do que 1000 por dia. Síncope inexplicada, antecedente familiar de morte súbita e a queda da pressão com esforço são indicações para esse paciente receber CDI. Então, pessoal, isso é fundamental. Por quê? Porque esta é uma das causas de morte súbita em um paciente jovem, né, em um adulto jovem, e que ele tem a possibilidade de ter a profilaxia primária para evitar que isso aconteça, com a detecção clínica, toda a avaliação, fechando o diagnóstico de hipertrófica, vendo os elementos de pior prognóstico e eventualmente até indicando CDI, ok? Muito bom. Então, pessoal, isso é o que hoje a gente trouxe para mostrar para vocês nessa apresentação, tanto com miocardites e miocardiopatia hipertrófica. Muito obrigado e até a próxima.